O Departamento Jurídico da Ponte já começou a trabalhar para reverter a punição do STJD aplicada na última quinta-feira, com a perda de 2 mandos de campo pela confusão após o DEB 208. A primeira justificativa do clube para o recurso é que medidas foram tomadas para evitar conflitos, já que o clube reforçou o número de seguranças durante a partida. O segundo ponto é que a Polícia Militar chegou rapidamente onde a confusão foi iniciada. A ideia do clube, caso não consiga reverter a decisão da Justiça, é autorizar que o primeiro jogo da Série C também seja feito com a presença de mulheres e crianças, o que já foi permitido pelo STJD para a segunda partida de punição. E assim como o Departamento Jurídico, quem também segue trabalhando de olho em 2025 é a diretoria da Ponte na montagem do elenco. O fim de novembro marcou a primeira leva de saídas de jogadores da Macaca nesse processo de reformulação. Com a virada do mês, no sábado, 10 atletas ficaram sem contrato. E para a maioria deles, trata-se de uma despedida definitiva, já que estão fora dos planos para 2025. Desses 10, o goleiro Luan Ribeiro, o zagueiro Joilson, os laterais Igor Inocêncio e Heitor Roca, além dos meias Hudson, Guilherme Portuga e Ramon Carvalho, provavelmente seguirão carreira distante do majestoso. Agora, por outro lado, 3 jogadores dessa lista permanecem no clube alvinegro: Emerson Santos, Iago Dias e Renato. Renato, inclusive, teve o aval do novo técnico Alberto Valentim para uma possível continuidade na equipe em 2025. O goleiro Diogo Silva, ex-Paysandu, o lateral esquerdo Arthur e o volante Rodrigo Souza, que disputou as últimas 5 temporadas pelo São Bernardo, são os 3 primeiros reforços da Ponte Preta para a próxima temporada. Vamos lá, Vladimir, mais informações aí, a Ponte, processo de montagem para o ano que vem. Cara, o que estão trabalhando aí, o técnico Alberto Valentim, o João Brigatti, que agora é coordenador técnico, e o Eberlin, que é o presidente, não é brincadeira na relação de contatos com jogadores e possíveis reforços para a Ponte. A Macaca espera anunciar nesta semana mais reforços, ainda não anunciou oficialmente esses que chegaram, mas já estão agregados aí, já vão começar o trabalho. São jogadores, no caso do Arthur, né, que já passou pela equipe da Ponte Preta, e 2 que já têm bastante experiência, principalmente nessas divisões de base do futebol brasileiro. Está tendo que adequar a Ponte também à questão orçamentária, né? O dinheiro vai ser pouco, vai ser pequeno. O que tem a vantagem a Ponte com relação ao Guarani é a possibilidade da Copa do Brasil. É um atrativo a mais, né? Se passar de fase, por exemplo, já entra um dinheiro importante no caixa. Então a Ponte está intensificando nessa semana o trabalho de contatos com mais reforços, jogadores que podem ser anunciados em breve. Batista? A Ponte mesmo não se pronunciou, mas as informações de bastidor é que a Macaca quer renovar com o Renato. A performance, eu gosto do Renato. Aliás, quando ele foi contratado, a gente aqui elogiou, né? Ele tinha sido um dos artilheiros da Série B do ano passado, defendendo o CRB. Eu já vi o Renato fazendo muitos gols. E ele foi disputado, né? Naquela ocasião. Foi. A Ponte levou vantagem. A Ponte brigou para trazer o jogador. Teve que subir um pouquinho, tal, o valor. E eu vi o Renato fazendo grandes partidas, jogando pelo Avaí também, entre outras equipes. Agora, na Ponte não deu certo, né? Então tem isso também. Eu não posso chegar aqui e dizer, pô, mas o Alberto Valentim já está começando com o pé esquerdo. Pô, Renato! Não vou dizer isso, sabe por quê? Se o treinador está referendando a permanência do jogador, é porque ele conhece. E o Renato, a bem da verdade, ele em nenhum momento esteve, por um motivo ou outro, por contusão, por ter vindo no meio do campeonato, em momento algum ele esteve no auge da sua forma física, né? Se nós formos analisar só o desempenho do Renato com a camisa da Ponte nesta Série B, não dá. Ele jogou um pouco no Paulista, inclusive o Renato fez o 2º gol daquela vitória importantíssima da Ponte contra o São Paulo, no Paulista. Fez 5 gols na temporada.
é muito pouco para um cara que é artilheiro. O primeiro gol contra o São Paulo foi do Risso, do lateral esquerdo, e depois o Renato. Ele fez um gol contra o Palmeiras também, lá na Arena Barueri. Um gol que valeu bastante, inclusive, porque estava 5-0. Mas gol é gol, né? Gol é gol. Para o currículo dele, conta Está no 5, Batista. Está entre os 5 que o Catarino falou aí. Disputando um pedaço do Campeonato Paulista e estando à disposição. Mas os caras não botaram o Renato para jogar. É verdade. É verdade. Ele teve muito pouco tempo em campo. Uma hora é contusão, outra hora é porque não está em forma, outra hora é porque a opção era pelo Gé e pelo Gabriel Novaes, e aí vem o Iago Dias, ganha espaço, né? Então vem o Dodô, ganha espaço. Então ele não teve isso, ele tem a favor dele. Ele não teve uma sequência de jogos para adquirir o ritmo ideal, como ele teve, por exemplo, no CRB e no Avaí. E o treinador conhece, esse cara é fazedor de gols, eu quero ele comigo. Agora ele vai participar da pré-temporada, com um treinador que deve prestigiá-lo. Vamos ver, né? Eu acho... aprova ou não a contratação? Não, a permanência. Renovação? A permanência, pelo desempenho dele na Ponte, não. Mas respeito a opinião do treinador. Mas eu não renovaria. Desses 3 citados aí, Batista, o Renato, o Iago Dias e o Emerson Santos, eu pensaria no Emerson Santos. Acho que o Iago Dias também não fez jus aí para permanecer com a camisa da Ponte Preta. Mas jogou mais do que o Renato. Sim. Não, com relação ao Renato. Teve melhor desempenho do que o Renato. Também não é o Dadá Maravilha, nem o Rui Rei, né? Nem o Washington Mega Massa, nem o Parraga que está nos vendo. Parraguita, um abraço pro Parraga. Né? Não é o Adilton, não é esse naipe de centroavante. Não é. Mas correu, tal, lutou. Agora o Renato, quando surgiu essa especulação, sim, Catarino, parece que o Renato vai continuar, porque o Alberto Valentim quer, tal, já referendou. Teve uma chiadeira por parte da torcida também, não é o todo da torcida. Mas o Renato, pelo amor de Deus, estamos esperando coisa melhor. Calma. Eu, pelo desempenho na Ponte, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu não renovaria, mas você tem que respeitar a opinião de um cara que está chegando e que conhece o jogador e respeitar também o tempo de preparação maior, não é longo, mas é muito melhor que ele vai ter para iniciar a temporada com a camisa da Ponte. E futebol vamos também, aguardar. Né? Tigrão, isso aí desde os anos 9 a.C. Você futebol é caixa de fazer louco. Caixa de quê? É caixa de fazer louco. Nunca duvide do artilheiro. Porque o artilheiro... Capacidade ele tem. Ele sabe fazer gol. Então o artilheiro... Eu sempre lembro de uma história que o Eli Carlos contou para nós. Daquele Adilson. Adilson jogou no Corinthians. Centroavante. Adilson, paranaense. Adilson era do 15 de Jaú. E o... Vai ver do Paraná. O Eli Carlos trabalhava para o Juan Figuer, prestava assessoria. E o senhor Juan, que Deus o tenha, chamou o Eli Carlos para ver um jogo do 15 de Jaú, ver o Adilson. E aí terminou o jogo e o senhor Juan pegou e perguntou para o Eli Carlos se ele dava o aval. Endossava para contratar o jogador. O Eli falou, não, sem condições. Na minha opinião, não deve contratar. Passou uma semana, o que o seu Juan fez? Buscou o Adilson. Contratou o Adilson. Aí o Eli Carlos foi conversar com o seu Juan, né? Perguntou, qual é, seu Juan? Contratou. Aí o seu Juan pegou e falou, olha, aquele dia realmente ele foi muito mal e tal, mas eu fui pegar o currículo, fui ver a trajetória do jogador. Ele foi artilheiro em todas as categorias por onde ele passou. Então o cara que é artilheiro, ele sabe fazer gol. E aí a carreira, efetivamente, com todo o respeito ao 15 de Jaú, né? Que é um time tradicional do futebol brasileiro, mas nem se compara, por exemplo, os times que vieram na sequência da carreira do Adilson, que foi um grande centroavante. Você quer ver por que não dá para brigar com centroavante nem com juiz? Eu aprendi isso, porque sabe que o cara que mais quebra a cara numa transmissão esportiva pelo rádio ou pela televisão é o comentarista. Claro, porque ele tem que falar antes da coisa. O narrador narra, descreve. O repórter dá o detalhe do que o narrador já descreveu. E o comentarista, ele fala assim, e aí, vai ficar assim mesmo? Igual ontem o Batista me perguntou na final,
Pureza e Parque Brasília. E aí, vai pros pênaltis? E os caras lá. Quer dizer, o comentarista tem que botar um negócio na janela lá, né? E aí, com o centroavante, eu aprendi o seguinte. E aí, como é que tá? Eu não costumo meter muito pau em centroavante, cara, porque os caras são largos. E aí o que acontece? O cara não pegou na bola. Eu não meto muito o cacete em centroavante antes do juiz apitar o último apito, antes de acabar o jogo. Depois que acaba, foi mal, se posicionou mal. Mas com a bola rolando, o cara vai e te queima a língua. E juiz também. Mas que juiz bom, hein? Mas tá arrebentando. Aí no último lance do jogo, ele espalha, né? No jogo da Ponte contra o Avaí, né? O Renato entrou no finalzinho do jogo, no segundo tempo, né? O CH estava comentando, né? Se o técnico tivesse ouvindo o CH, ele tiraria o Renato antes do Renato entrar no jogo, né? E o Renato foi e fez o gol da Ponte.